Lembra quando foi dada a Magnitsky em cima do Alexandre de Moraes e o governo brasileiro, Lula, negociou a retirada da Magnitsky oferecendo as terras raras no Brasil? De repente, o Donald Trump manda um de seus conselheiros para cá, o Darren, para poder fazer uma visita no Brasil, conversar com algumas pessoas e visitar Bolsonaro. E começa a surgir boatos também dos Estados Unidos que o Donald Trump pode retornar com a Magnitsky contra Alexandre de Moraes. E por que eles podem reaplicar as sanções? Primeiro porque o ministro Alexandre de Moraes não mudou o seu comportamento. A manutenção do comportamento ilegal do ministro Alexandre de Moraes reforça, então, a necessidade de que as sanções sejam reaplicadas ao ministro. Governo Trump avalia retomar sanções Magnitsky contra Moraes. É isso mesmo. O governo dos Estados Unidos avalia a possibilidade de reaplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A medida pode ocorrer com base na Lei Magnitsky, instrumento utilizado por Washington para punir autoridades estrangeiras. 3 fontes relataram ao portal Metrópolis, que divulgou as informações que integrantes da administração de Donald Trump discutem novamente o tema. Conforme o site, as conversas ocorreram ao longo do último mês. Moraes já foi alvo da sanção em julho de 2025. Na ocasião, o governo republicano determinou restrições que impediam o magistrado de negociar ou utilizar serviços de empresas norte-americanas. A decisão também previa o congelamento de bens e ativos do ministro. A medida alcançou também a advogada Viviane Barsi, mulher de Moraes, além do Lex Instituto de Estudos Jurídicos, entidade ligada a ela. Em dezembro do mesmo ano, as autoridades suspenderam a aplicação das sanções. O acompanhamento das decisões de Moraes ocorre no Departamento de Estado. O responsável por essa análise é o assessor sênior Darren Beatty, que assumiu o cargo no fim de fevereiro. Desde o início do atual mandato de Trump, Beatty já influenciava a política externa norte-americana em relação ao Brasil. Na terça-feira, Moraes autorizou Beatty a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O encontro ocorrerá em uma ala do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, localizada dentro do Complexo da Papuda, em Brasília. Em agosto do ano passado, o assessor criticou diretamente Moraes em uma publicação nas redes sociais. Na mensagem, afirmou que o ministro seria o principal arquiteto do complexo de censura e perseguição direcionado a Bolsonaro e seus apoiadores. No mesmo período, decisões do magistrado que envolveram plataformas digitais ampliaram o atrito entre o ministro e autoridades norte-americanas. Em agosto do ano passado, Moraes determinou a suspensão da plataforma X no Brasil. A rede social pertence ao empresário Elon Musk. O jogo mudou completamente, as peças se movimentaram no tabuleiro e o que estava acordado não está mais. Que eu vou te explicar. Lembra quando foi dada a Magnitsky em cima do Alexandre de Moraes e o governo brasileiro, Lula, negociou a retirada da Magnitsky oferecendo as terras raras no Brasil? Terras raras que possuem os materiais, os metais necessários para a fabricação de microchips e data centers, que hoje é um dos principais combates dos Estados Unidos contra a China. Bom, parece que deu certo, tanto é que o Donald Trump suspendeu, ele não anulou, ele suspendeu a Magnitsky contra Alexandre de Moraes, certo? Daí, de repente, os Estados Unidos decidem considerar Comando Vermelho e PCC como grupos terroristas. O que o governo Lula faz? Obviamente, sai em defesa dos seus amiguinhos, né, da sua base eleitoral, e fala que se for considerar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas, vai atrapalhar o acordo das terras raras e ameaça bloquear ou impedir o acesso dos Estados Unidos às terras raras no Brasil. De repente, o Donald Trump manda um de seus conselheiros para cá, o Darren, para poder fazer uma visita no Brasil, conversar com algumas pessoas e visitar Bolsonaro. E começa a surgir boatos também dos Estados Unidos que o Donald Trump pode retornar com a Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Olha essa matéria. A informação foi relatada à coluna por 3 fontes de forma independente entre si ao longo dos últimos 2 meses. Moraes já havia sido alvo da sanção da Magnitsky em julho de 2025. A medida criou restrições para que o ministro negociasse ou utilizasse serviços de empresas dos Estados Unidos. A sanção também foi estendida à mulher dele, a advogada Viviane Barsi de Moraes. A advogada mais cara do mundo.
e a uma empresa ligada a ela, o Lex Instituto de Estudos Jurídicos. Dentro do governo americano, o responsável por acompanhar a atuação de Moraes é o assessor sênior do Departamento de Estado, Darren Beattie, que vem para o Brasil agora, ou que está no Brasil. Nomeado para o cargo no fim de fevereiro, Beattie já exercia certa influência sobre a política do governo Trump para o Brasil desde o início do atual mandato do republicano em janeiro de 2005. Nesta terça-feira, dia 10, Alexandre de Moraes autorizou Darren Beattie a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro em sua cela na chamada Papudinha, uma ala do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, localizada dentro do complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Beattie é um crítico público de Alexandre de Moraes. Em agosto do ano passado, ele afirmou em uma rede social que o ministro seria, abre aspas, o principal arquiteto do complexo de censura e perseguição direcionado a Bolsonaro e seus apoiadores. Atualmente, a maior fonte de tensão entre Moraes e o governo de Donald Trump não é a execução penal de Bolsonaro, mas o histórico de conflitos do ministro com empresas americanas de tecnologia, as chamadas Big Tech. Que é a Rumble e a Truth Social, que inclusive o advogado do Moraes, o advogado do Donald Trump, está tentando intimar Moraes há quase um ano, mas o nosso STJ impede. Em agosto do ano passado, Moraes proibiu todos os brasileiros de usarem a plataforma X, o antigo Twitter, que hoje pertence ao bilionário Elon Musk. A proibição durou 39 dias e só foi suspensa após o pagamento de 26 milhões e 800 mil reais em multas, o bloqueio de perfis investigados e a nomeação por parte Olha o que virou o Brasil, gente, pelo amor de Deus. do X de representantes no Brasil. O Departamento de Estado dos Estados Unidos também acompanha com preocupação a influência das ideias defendidas por Moraes sobre a regulação das redes sociais. O ministro é autor de um livro intitulado Democracia e Redes Sociais, Desafio de Combater o Populismo Digital Extremista. Lançado em outubro de 2024, foi finalista do Prêmio Jabuti no ano passado. Na obra, Moraes defende que empresas de redes sociais devem ser regulamentadas e responsabilizadas de forma semelhante ao que acontece hoje com as empresas de comunicação tradicionais. Para o governo Trump, essa visão de Moraes pode representar uma ameaça aos valores centrais dos Estados Unidos, como a liberdade de expressão. Liberdade de expressão é uma coisa muito perigosa para a democracia. Bom, vamos voltando aqui um pouquinho, que eu quero mostrar para vocês isso aqui. Ó. Moraes pede que Itamaraty informe a agenda diplomática do assessor de Trump. Esse é o assessor de Trump, é o Darren, que ele havia dito, que está vindo aqui para o Brasil para fazer uma análise do que está acontecendo, né? Até para ver se vale a pena ou não, para recomendar para o Donald Trump se reestabelece, né, a Magnitsky contra Moraes ou não. Aí o Alexandre de Moraes permitiu a visita, só que ele permitiu a visita no dia 18, no dia 18 de março, sabendo que o cara não vai ficar aqui até o dia 18 de março. Aqui, onde é que eu vi? The Presídio sendo dia 16 e 17 de março, que são uma segunda e terça-feira. E ele não, aí ele vai e permite para fazer essa visita apenas no dia 18 pela manhã, e aí a defesa do Bolsonaro pediu para mudar a data, e aí estamos aguardando. O que acontece? O Glenn Greenwald soltou isso aqui, ó. Pegou o antigo post do Elon Musk e falando aqui, ó, avisos e previsões potencialmente proféticos de Elon Musk, certo? O Elon Musk vai e publica há 4 horas atrás. Olha isso aqui. Ainda não, quer dizer, o Moraes ser preso, né? Ainda não, mas está a caminho. Por que arrumar briga comigo? Que bobagem! E se referindo àquela imagem que ele tinha publicado do Moraes preso, né? Que ele falou, um dia, Alexandre, essa imagem de você na prisão será real, marque as minhas palavras. E assim está a situação agora. Então, há um movimento para restabelecer a Magnitsky no Alexandre de Moraes, assim como nele, na esposa, na Lex, nesse negócio todo, principalmente depois desse momento em que ficou claro que algo muito suspeito está acontecendo entre o grupo Moraes e o Banco Master, Vorcar, o contrato absurdo, a tentativa de explicar usando pareceres que tem datas equivocadas, né, na Controladoria Geral da União e vários outros dados, 70% de plágio e inteligência artificial. Tá ficando muito ruim a situação para ele. Então, tá ficando ruim internamente no Brasil. Parece que dos Estados Unidos foi percebido esse momento de fraqueza, então tá vindo de lá mais peso. Tudo leva a crer que nós estamos diante de uma possível... qual palavra eu poderia usar? Uma possível libertação do Brasil das garras de um juiz autoritário.
É isso que eu tenho para falar. Um abraço. Quais são as chances de a gente ver novamente Alexandre de Moraes nessa lista de sanções? E também queria ouvir sua opinião sobre se ele está preocupado com isso mesmo, porque toda aquela novela de vai, não vai, e depois retira o nome, muita gente começou a avaliar que talvez ele estivesse até despreocupado, já não estivesse mais nem aí. Qual que é a sua avaliação, né, de forma geral, de tudo que aconteceu e que pode ainda acontecer em relação a Magnitsky para Moraes? Bom, Mari, primeiro, 2 motivos principais pelos quais o ministro pode voltar a ser sancionado. Quando da primeira aplicação das sanções da Lei Magnitsky, o secretário de Estado, Scott Bessent, deixou muito claro que, assim, olha, as sanções da Lei Magnitsky, elas não servem para punir o indivíduo grave abusador de direitos humanos ou envolvido, né, em corrupção substantiva. Ela existe mais do que para punir o indivíduo, ela existe para gerar uma mudança positiva de comportamento. Justamente para fazer aquele indivíduo grave abusador de direitos humanos, corrupto, mudar positivamente a sua postura e passar a respeitar as leis, os direitos fundamentais, né, e o ordenamento jurídico em geral dos países, sem, né, violar aquelas, né, garantias elementares que existem no Estado de Direito. E por que eles podem reaplicar as sanções? Primeiro porque o ministro Alexandre de Moraes não mudou o seu comportamento. Ele continua perseguindo indivíduos, né, impondo detenções arbitrárias e não surtiu o efeito esperado, o levantamento das sanções que foi feito lá no dia 12 de dezembro do ano passado. Então, considerando que o ministro Alexandre de Moraes, para além disso, o próprio sistema judicial brasileiro está cobertando e blindando o ministro Alexandre de Moraes. Naquela ação movida pela Rumble no estado da Flórida, em que houve pedido de citação do ministro, respeitando o Tratado de Assistência Jurídica Mútua entre os países, o que fez o Poder Judiciário Federal americano? Mandou a ordem de citação para o Brasil. Esse pedido foi distribuído ao STJ, que é o tribunal no Brasil que tem a atribuição de dar o chamado exequatur às decisões judiciais de outros países. O STJ sentou em cima do processo, decretou sigilo. Na semana passada tivemos a decisão do STJ de que não citaria Alexandre de Moraes porque essa ordem de citação violaria supostamente a soberania brasileira. Tanto assim que já antes dessa decisão, o próprio advogado da Trump Media, Martin DeLuca, considerando a demora do tribunal em dar uma decisão sobre citar ou não Alexandre de Moraes, ele pediu lá na Flórida que o ministro fosse citado via e-mail, assim como ele fez com a empresa, ao dar as suas ordens, né, secretas e legais de censura. Então, você vê a manutenção do comportamento ilegal do ministro Alexandre de Moraes e reforça, então, a necessidade de que as sanções sejam reaplicadas ao ministro. Mas, para além disso, um segundo fator. Esse escândalo do Banco Master tem repercutido no mundo todo. Uma própria reportagem da Bloomberg ontem, dando os detalhes ali, muito minuciosa a reportagem, sobre o envolvimento entre Alexandre de Moraes e a sua esposa com Daniel Vorcaro na maior fraude bancária da história do Brasil. E há 2 fundamentos para a aplicação das sanções da Lei Magnitsky. Não só o grave abuso de direitos humanos, mas também a prática de corrupção substantiva por um agente público. E o contrato celebrado entre o Banco Master e a esposa do ministro Alexandre de Moraes, que reconheceu nessa semana que de fato foi contratada, inclusive tentou justificar o valor arbitrado ali como honorários, né, contratuais, na cifra de 129 milhões de reais, quase 25 milhões de dólares, ela tentando justificar os atos. Mas ficou muito claro, primeiro, a qualidade do serviço jurídico prestado é péssima. Tanto assim que acharam erros crassos nos documentos supostamente elaborados pelo escritório da senhora Viviane Barça de Moraes. Mas assim, erros crassos, passaram o documento naqueles programas que, né, identificam quanto do documento foi elaborado por inteligência artificial. No caso ali do manual de compliance, mais de 70% elaborado por inteligência artificial, outros trechos simplesmente fazendo copia e cola de textos legais. Ou seja, não há, do ponto de vista objetivo,
serviços prestados em tal monta que justifiquem um contrato de 129 milhões de reais. Então, todo o contexto indica que a contratação não era do ministro, da senhora Viviane Barça de Moraes, mas sim do próprio ministro Alexandre de Moraes. Outros trechos simplesmente fazendo copia e Vorcaro e Alexandre de Moraes, isso fica muito mais escancarado. O que Vorcaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes para que ele bloqueasse? Seria a ordem de prisão preventiva no dia 17 de novembro do ano passado? Seria a tentativa, né, de bloquear, impedir a liquidação extrajudicial do Banco Master e a continuidade do esquema criminoso no Banco Master? Então isso ficou escancarado para o mundo. Tanto já havia uma suspeita de que o ministro Alexandre de Moraes se valia da sua esposa para fazer negociatas, que o próprio governo americano, no dia 22 de setembro do ano passado, havia decidido aplicar as sanções da Magnitsky não apenas contra o ministro, mas contra a sua própria esposa e, nos termos da lei, a qualquer pessoa jurídica, né, cuja titular, cujo proprietário tenha mais de 50% das cotas. Essa sanção foi aplicada e estendida ao próprio Instituto Lex, que é a holding patrimonial da família. Então, Mari, esses dois fundamentos, seja a questão dos graves abusos de direitos humanos e corrupção, porque fica escancarado para o mundo que o ministro Alexandre de Moraes foi, muito provavelmente, o objeto do contrato e não a sua esposa. Pelas ligações que fez a Gabriel Galípolo, pela presença na mansão do Vorcaro, que ele nega peremptoriamente, dizendo que nunca esteve, mas, segundo informações, e ele não conseguiu desmentir as próprias reportagens do portal Metrópolis que indicavam lá que ele esteve no mínimo 2 vezes na mansão do Vorcaro em Brasília. Inclusive, um dos dias era o dia do anúncio do resultado eleitoral da presidência americana, lá em novembro de 2024. E, cruzando essa informação da Andresa Matais, a jornalista do portal Metrópolis, com as conversas do Vorcaro com a sua então namorada Marta Graeff, ele fala naquele dia do resultado eleitoral da eleição presidencial americana que ele estava com uma autoridade. Bate exatamente com o relato da jornalista do portal Metrópolis. Então, você tem a manutenção do quadro de grave violação dos direitos humanos, que permanece esse quadro no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes não mudou a sua postura e se soma a isso esse escândalo do Banco Master, o que reforça que há hoje 2 fundamentos para a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. E aí, Mari, respondendo a sua segunda pergunta, a questão de, mas surtiram efeitos, o ministro Alexandre de Moraes sentiu, né, os efeitos da sanção? Eu digo que claramente que sim. Por quê? Primeiro, não só ele, mas os demais integrantes da Suprema Corte. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de se aposentar foi efeito direto das sanções da Lei Magnitsky. O senhor Luiz Roberto Barroso estava morrendo de medo que as sanções fossem aplicadas a ele, considerando que ele, dentre os integrantes da Suprema Corte à época, era o que mais tinha ligações com os Estados Unidos. Primeiro porque estudou lá, trabalhou lá, inclusive tinha um apartamento em Miami. Mas não só, ele era fellow da Escola de Governo de Harvard, da Kennedy School em Harvard. Então, primeiro, eles sentiram os efeitos. Tanto assim que você vê todo esforço que foi engendrado pelo governo brasileiro junto com Alexandre de Moraes, e ele reconhece isso no próprio dia em que ele faz um discurso, no dia 12, no SBT News. Quando ele vai lá, o que ele faz questão? Você pega, ele tem uma fala de 8 minutos no SBT News. Praticamente 1/3 do seu discurso de 8 minutos foi dedicado a agradecer o Lula, o empenho do Lula em fazer lobby junto ao governo americano para levantar as sanções. Ou seja, ele sentiu, sabe por que ele sentiu? Porque, primeiro, ele estava escondendo que estava tudo numa boa. Não estava. Tanto assim que, no primeiro dia em que a lei foi aplicada, ele foi no estádio de futebol e ainda fez um gesto obsceno para a torcida. E segundo, essa própria contenda hoje, que especula-se que um dos maiores inimigos do Moraes hoje seja o André Esteves, porque o André Esteves falou para o Moraes, olha, sinto muito, mas como eu tenho operação nos Estados Unidos, eu darei cumprimento à lei. Eu não vou deixar de aplicar a Lei Magnitsky porque você, o Todo-Poderoso, quer que eu faça. E esse seria, inclusive, um dos motivos da contenda entre André Esteves e Alexandre de Moraes. Então, ele sentiu sim os efeitos da lei, porque, meus amigos, essa lei, você se torna um par internacional. Você fica de fora do sistema financeiro internacional. Em nenhum país sério do mundo em que você
entre nesse país e você, né, está lá no rol dos indivíduos sancionados, você entra no rol dos párias, fazendo companhia ali para os piores ditadores do mundo, burocratas corruptos da Rússia, Nicarágua, Venezuela. Então, esse papinho de que, não, o ministro Alexandre de Moraes não sentiu o efeito. Isso para mim é balela. Ele sentiu sim o efeito, tanto assim, repito aqui, que ele fez questão de agradecer publicamente o empenho do Lula naquele evento do SBT News. E com certeza ele deve estar perdendo o sono agora com medo de que as sanções sejam novamente a ele aplicadas. Ele, inclusive, com a vinda agora do Darren Beattie para o Brasil, também já solicitou informações ao Ministério das Relações Exteriores para ver qual que é a agenda do Darren Beattie. Ele quer saber disso para ver se vai permitir ou não a visita na segunda ou na terça-feira, porque ele só deferiu o pedido para que Darren Beattie visite o ex-presidente Jair Bolsonaro na quarta-feira, mas também para saber qual o propósito, né, maior dessa visita do Darren Beattie, considerando que ele está sim receoso de que as sanções sejam a ele aplicadas novamente, considerando, né, o que isso significa, o impacto que isso tem sobre a vida do indivíduo, Mari. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.